Bom dia pessoal, hoje é 9 de outubro de 2019, meu nome é Juliana e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, né? Nós vamos retomar o estudo da semana passada, onde, vamos dizer assim, o espírito protetor de Leonel vai defini-lo, né? Vai explicar para o Dr. Bezerra a luta que tem sido com Leonel nesses 4 séculos. Tá certo? Então, assim, vou começar a ler aqui para vocês e vamos falar sobre Leonel, sobre as paixões, tá certo? Vamos lá, sobre o bem e o mal. Vamos começar a leitura. Fez uma pausa o erudito mentor que se diria antigo patriarca oriental. Gente, patriarca, né, nós sabemos, é tipo o pai, né, vem da palavra, pai vai vir dessa palavra, patriarca, mas é muito usado assim, chefes de tribos, né, se usava, por exemplo, os hebreus, então os grandes chefes que tinham uma ascendência moral, Abrão, Isaac, Jacó, e também nas igrejas orientais, tá bom? Não católicas. Então era uma expressão também para dizer que pessoas com mais experiência, as pessoas mais velhas, vamos dizer, os avós, eram os patriarcas, e eles tinham grande autoridade, tá? Eles tinham autoridade mesmo, moral naquele tempo, e as decisões finais eram deles, tá certo? Então, quando o Dr. Bezerra chama assim, se diria antigo patriarca oriental, né? Então, ele tinha experiência, ele tinha ascendência para estar falando e para estar expondo a situação ali de Leonel, explicando, né, para Dr. Bezerra. E continuou após, salmodiando vibrações dulcíssimas, só compreensíveis à mentalidade de um desencarnado como ele. Então, Dr. Bezerra descreve o espírito que organiza a vida de Leonel, o espírito protetor de Leonel, deixando claro pra gente, olha, tinha falado pra vocês ali, contando pra vocês que o espírito protetor tinha deixado 4 séculos, o Leonel, mas olha, é um espírito muito evoluído, que emana energias dóceis, né? É uma sensação boa de estar em companhia, energias saudáveis, e só um espírito daquela potencialidade evolutiva, né? Já tinha chegado isso, poderia fazer. Então o espírito continua. A história do meu pobre Leonel é como a de tantas outras ovelhas revés do aprisco divino. Revés, né? Ovelhas rebeldes. O próprio drama encenado e vivido pela humanidade em litígio com as próprias paixões. Então, a história do Leonel é uma história comum, né? De muitas ovelhas desgarradas, rebeldes, que saem da senda de Deus, né? Do caminho reto de Deus. E a situação dele é como de muitos seres humanos, tá? Que estão sempre em briga com as próprias paixões. Há períodos na existência de um homem, como de uma sociedade, de um povo, em que seus erros tanto transvasam da órbita razoável num planeta de provas e expiações, que o ricochete entra a puni-los incessantemente, com todo o cortejo das atrozes consequências criadas pelos próprios atos. É quando estão entregues a si mesmos, agindo inteiramente em liberdade, sem nossa intervenção em nenhum ato de suas vidas. Diante de tal punição, o viverem entregues a si mesmos não resistirão por muito tempo aos convites da emenda,
Ora, então aqui eu queria falar algumas coisas com vocês para que quando vocês escutarem certas expressões ficar bem claro, né? Por exemplo, ele fala que a humanidade combate as paixões humanas, sempre brigando com as paixões humanas. Litígio, né? Litígio é brigar, tá lá brigando, tá? De implicância, né? Com as paixões humanas. E as paixões, tá? Elas são más? São sempre más? Não, né? Elas também são boas. As paixões também são boas. E o sentido da palavra paixão, paixão, que é essa paixão, né? A paixão, ela tem um sentido, vários sentidos. Então, nos sentidos do mundo, vamos dizer, não é somente a paixão homem e mulher, tá? Quando você se apaixona por aquele rapaz bem bonito, quando você se apaixona pelaquela moça. Normalmente ela está associada às coisas, né? Coisas, você pode ter paixões por coisas, você pode ter paixões por pessoas e você pode ter paixões por coisa que você faz, né? Atividade, né? Chamada atividades. Você pode ter paixões por coisas, pessoas e atividades. Na filosofia mesmo, que é onde Kardec, sendo um grande estudioso, pega e faz essas perguntas no Livro dos Espíritos, né? Sobre as paixões, enfim, ela vai estar no sentimento ligado à paixão da alma, tá? Então, as paixões da alma, tá certo? Tem um filósofo muito conhecido, com certeza estudado por Allan Kardec, que é o René Descartes, e ele vai trazer um estudo assim, muito completo sobre as paixões, tá? Dentro do campo da filosofia. Então, seria assim, ligado a percepções, sentimentos e emoções. Você sente emoção, sentimentos ou emoções e percepções, tá certo? Então, nós vamos ter vários tipos de paixões. E as paixões, elas, vamos dizer assim, elas surgem na pessoa, ok? Sem o uso da vontade dela, direto, né? Porque, vamos dizer que as paixões é colocada por Deus como se fosse um trampolim, um empurrãozinho para que nós possamos evoluir. Então vai existir, vamos dizer assim, vários tipos de paixões em que vão ser dominadas. Então nós vamos poder dominar essas paixões. Então, vamos dizer assim, quantas paixões são? Um monte, né? Vamos tentar aqui esquematizar uma lembrança. Amor, vamos lá, admiração. Admiração é uma paixão, né? Porque primeiro você admira uma coisa. O que é admirar? Admirar não é no sentimento estrito, tô admirando de estima, tá? Admirar é a surpresa, você tem um contato com a coisa. Aquela coisa que você vai ter o contato, o objeto da sua atenção, pode ser uma pessoa, pode ser uma atividade, pode ser um ideal, como você quiser, pode ser um bichinho. Isso vai lhe dar um impacto. Esse primeiro impacto, aquilo vai criar ou amor, ou ódio, tá? Esse amor e ódio, o amor pode dar alegria, o ódio pode dar tristeza, e através desses sentimentos você pode ter uma outra emoção, uma outra paixão, que é o desejo. Com ódio você tem um desejo de ficar longe daquilo que está te causando mal ou pode causar o mal. Do amor você vai ter o desejo, porque esse amor te dá alegria, de querer ficar naquela situação. Ter aquela coisa, continuar aquela atividade, seguir aquele ideal ou estar com aquela pessoa. Tá certo? Então, quando fala assim, isso é bem por cima, viu, gente? Tô falando assim bem por cima. Quando você vai dominar essas paixões, o ser humano, ele vai dominar essas paixões, e o Leonel não deu conta, tá? Essas paixões, elas vão criar derivados, óbvio, né? Porque você que tá me ouvindo agora, você pensou em várias coisas. Então, vai ter assim, nossa, você vai sentir esperança, né? Esperança é um derivado, tá? E você sente esperança, ok, aí você vai sentir temor,
Então, temor é o contrário da esperança, tá? Você vai sentir segurança, bem, a paixão que é um derivado, você vai sentir desespero, é o contrário. Você vai sentir ciúme. Ciúme também é um derivado, né, dessas paixões. Você vai sentir covardia, medo, cólera, inveja. Vocês já ouviram falar dessas coisas? Então, vocês imaginam que o ser humano, e vocês imaginam também Leonel, né? Quando a gente fala assim, nossa, Leonel não controlou as paixões. Ou nós já ouvimos falar assim, dentro da própria doutrina espírita, né, na codificação espírita, se compraz nas más paixões. O que é se comprazer, né? A pessoa vamos usar um termo assim, se deliciar naquele defeito. Então ele não tá nem aí, então ele sente tristeza, ódio, inveja, pra mim tá bom assim. Então ele se compraz. O ser humano e o Leonel se comprazia, né, nesses sentimentos, nessas emoções, nessas paixões, tá certo? Aí assim, poxa, gente, como é que eu vou dominar as paixões? Tá? Porque as paixões, fundamentalmente, em base, elas são boas, lembra que a gente falou no início? Então, nós precisamos dela para poder, vamos dizer, ter um estímulo, né? Um estímulo para que a gente possa se mover. Por exemplo, se você tem, através da paixão que surge no seu corpo, né? A paixão, querer bem por alguém, então aquele querer bem que surge em você, você vai querer cuidar, vai querer zelar, vai querer conquistar, enfim. Mas como é que nós vamos dominar essas paixões, né? Como é que Leonel poderia ter dominado elas? Como é que nós poderíamos dominar essas paixões? Aí, entre as paixões que ela pode passar do seu limite, vamos dizer assim, que existe um limite para que essa paixão deixe de ser boa e passe a ser ruim, tá? Então, nós temos que dominá-las. E como é que a gente domina, né? Vamos lá. Conhecimento das paixões, nós saber o que é ter consciência das paixões e ter noção daquela paixão, o que é que ela vai gerar na outra pessoa. Então, o impacto dela em alguém, importantíssimo saber disso, né? Vontade firme. Nossa, como é, Juliana, vontade firme? Vontade firme. Você tem um conhecimento da paixão, você domina a paixão, vontade de não impactar aqueles sentimentos, aquelas paixões más nos outros, as paixões más, né? O discernimento moral é importantíssimo, porque como é que eu vou saber se uma paixão é má ou é boa? Com a instrução da moralidade, né? Como ele está fazendo estudo espírita, imagina o irmão espírita, você tem uma noção, né, do bem e do mal, né, do comportamento dentro que as leis de Deus nos dão o direcionamento, tá? O uso equilibrado da razão é um outro meio também de dominar essas paixões. Nós termos o equilíbrio de raciocinar. Vocês lembram da fé raciocinada? Né? Que os espíritos vieram junto com Allan Kardec, revelaram, e Kardec codificou para dizer, olha, você tem que ter fé, você tem que raciocinar com a fé, tem que ter uma lógica para você. Então, um discernimento equilibrado, né? O uso equilibrado da razão. Diminuir ou sustar os efeitos das paixões. Como é isso? Eu senti uma raiva, né? Fulano fez um mal. Lembra que aquele negócio surge em você? Me fez um mal externo a mim. Só que aí eu senti raiva. Senti raiva, pronto, não tem controle, não é? Você não tem controle de uma raiva. Sentiu raiva. O problema é se ele vai ficar em você ou não. Então, essa raiva pode te dar um impacto de você ir lá bater na pessoa. E esse bater, muitas pessoas podem atirar em outras, podem esfaquear outras, não é isso? Então, o que é assustar? A pessoa te fez o mal, você sentiu a raiva, mas você não fez o mal a outrem, você não gerou uma vingança na outra, você não deixou aquela paixão, aquele impacto no momento, fazer com que você executasse um erro, né, contra as próprias leis de Deus. Enfim, existe tantos outros, por exemplo, mudar hábito, deixar, né,
aquele costume. Porque fala assim, eu tenho que deixar de ser ciumento. Mas basta só ter vontade? Não basta, né? A minha razão me diz que eu tenho que deixar de ser ciumento. Eu quero deixar de ser ciumento. Pronto, isso é uma vontade. Mas não é só isso. Tem que ter uma educação do hábito, do costume. A gente tem que se modificar. Aí, como é que a gente se modifica? Nossa, a gente vai ter que raciocinar, olha, uso da razão e colocar um hábito novo. Todo hábito negativo, ele vai substituído, tá? Então, eu vou substituir um hábito novo e vou buscar segurança. Aí vai ter segurança na convicção do amor às leis de Deus. A razão me diz que o certo, que responde à minha fé é aquilo ali. E aí eu vou instaurar em mim um hábito diferente, né? E, por último, né? De tudo isso que a gente falou, vivenciar em um ambiente diferente. Persistir em um ambiente diferente. Por exemplo, um hábito. A pessoa, ela tem uma dificuldade, deixa eu ver aqui, gente, uma coisa, com bebida alcoólica, ela é alcoólatra, tô nem falando quando você bebe aquele, não é isso, alcoólatra. Aí ela quer deixar, o que é que ela tem que fazer? Ela não vai ter que ter o uso equilibrado da razão, ela tem que entender que aquilo é um mal para ela, tem que ter uma vontade firme, o discernimento moral também já falei, tá? Ela vai ter que raciocinar a razão, que aquela paixão dela pode causar impacto, e causa mesmo, né? Em outros, causando a infelicidade nos outros, além dela mesma, não é só com ela. Ela vai mudar o hábito, que é deixar também, né? E a outra coisa, por último, é mudar o cenário, porque ela tem que persistir nisso. E para ela persistir, ela tem que sair daquele ambiente que estimule as bebidas alcoólicas, pessoas que antigamente frequentavam, às vezes amigos que frequentavam, que você quer um bem enorme, mas não dá mais. Não dá mais porque você tem que substituir o hábito e, infelizmente, aquelas pessoas ainda continuam naquele costume que prejudica também, mas que você não dá mais. Então, quando você tiver que substituir um hábito, que você também tiver que persistir nesse novo cenário de vida que você está construindo para você, você não vai ficar com culpa, com remorso, ou às vezes os familiares também, de pessoas que têm esse tipo de comportamento, né, de dependência. Isso é um exemplo, né, gente? Existe tantos. Pode dizer assim, mas fulano tem que aprender a resistir. Não, o próprio parente ele tem que entender, né, que tem que ajudar, que o cenário se modifique. Mas a gente continua isso tudo daqui a pouco. Pronto, voltando aqui, né. Uma outra coisa, além das paixões, que nós falamos das paixões, e falar das paixões também não tem como falar de fazer com que elas fiquem grandiosas, né? As paixões podem ser grandiosas, elas também são boas. E precisamos de virtudes. Sim. Nós temos que cultivar as virtudes, tá certo? Então, virtude com força, fazer com que aquilo fique muito bom. Ela saia do campo de uma paixão e fique uma boa paixão. Tem que ter coragem, força, virtude. E eu queria falar para vocês também a questão do combatimento do mal, né, nas paixões, mas eu queria trazer apresentar para vocês, tá bom? Eu queria apresentar para vocês, vou falar alguns textos pequenos, mas eu queria apresentar para vocês um capítulo do livro A Gênese, que é o capítulo 3º, gente. O capítulo O Bem e o Mal. Esse capítulo não é muito grande, não, mas ele traz respostas, assim, muito importantes para nós, que vai falar sobre a origem do bem e do mal, tá bom? O instinto e a inteligência, que é onde eu vou pegar alguns trechos, e o terceiro item que ele vai desenvolver é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, você aí que está nos ouvindo, tinha uma curiosidade de ir lá estudar, poxa, como é essa origem do bem e do mal, né? Como essa questão do instinto, às vezes as pessoas falam, nossa, falando só vez de instinto, como se instinto fosse uma coisa ruim. Não, instinto é uma coisa boa, né? E a destruição dos seres vivos uns pelos outros
vai entrar sim no campo da alimentação. A explicação da doutrina espírita sobre alimentação. Claro, muito claro, nesse capítulo, o capítulo 3º, o bem e o mal. Então, eu queria ler para vocês aqui, vamos lá, sobre a necessidade de Leonel ter que sofrer, né, para poder ele modificar. Se lembra que ele se comprazia nas más paixões? Então, vamos lá. Vou ler aqui uns trechinhos para vocês, tá certo? Tendo o homem que progredir, os males aos quais se acha exposto... Um minutinho, deixa eu fazer essa música, achando que ela tá ficando alta. Os males aos quais se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-lo. Então, o homem não tem que progredir, tão mal que ele se acha exposto, né, no planeta, vai estimular a sua inteligência, o exercício da inteligência. Então, ele vai, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar os meios de evitá-los. Então, como ele vai exercer a inteligência, ele vai correr atrás de evitar os maus, né? Ele vai ver como é que ele vai fazer para ele ficar melhor, seja na questão física, seja na questão moral. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Então, ele precisa disso para que ele corra atrás. Isso, gente, assim, nesse nível evolutivo nosso, né? Em outros planetas, outras questões evolutivas, melhores, aí o negócio vai funcionar diferente. Nada tivesse a temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Ou seja, se ficasse beatificado ali todo o tempo, em berço esplêndido, o espírito, né, ia ficar inativo, ele ia ficar entorpecido. Nada inventaria, olha que interessante, nem descobriria. Nesse caso aqui, relativo, né? No sentido assim, ele acha que ele está inventando a roda, tá bom? A dor é o aguilhão que impele o homem para frente na senda do progresso. Então, a dor que vai sentir Leonel, a dor que nós sentimos e tantos outros, é o aguilhão que impele o homem para frente. Vamos ver o que é esse aguilhão que tanto é falado, né? Nos livros espíritas. Então, o aguilhão é uma vara com ponta. Tô vendo aqui que eu procurei a definição para dizer bonitinho, dizer com minhas palavras, tá? Vara com ponta de ferro afiada para tanger os bois. A vara com a ponta de ferro, que os bois os bichinhos vão andando por canto, você fica empurrando ele, né? Espetando para aquele caminho. Olha que interessante, não é verdade? Olha como responde aqui. É o aguilhão que impele o homem para frente na senda do progresso. Então, caminha a dor. Porque quando a gente sente dor, a gente pula, né? Corre ligeiro para não correr. Então, se você sabe que tá vindo ali um negócio que tá lhe empurrando, que vai lhe furar, nego corre, né? Então, a dor, gente, é um aguilhão que, né, vai nos impelir para frente. Olhem bem, não é nem para o lado, né, nem para trás, é para frente. Então, é necessário, né? Mas aqui, ó, vamos falar do mal que cansa, que eu tinha falado isso para vocês a semana passada. Vamos lá. Sobre a questão também dele sofrer, tá entregue ao seu livre-arbítrio, né? Sem aquele denguinho do tempo todo, o espírito protetor intervindo e tal. Olha aqui o que é que tem aqui. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, certamente evitaria os males mais agudos e viveria feliz na terra. Né? Se a gente andasse rigorosamente, atenção, às leis divinas, nós iríamos viver muito bem. Se não faz, é em virtude do seu livre-arbítrio. Que o que significa isso? A gente não age dentro das leis de Deus, não é porque
alguém nos impeliu para isso, porque alguém contribuiu, por exemplo, o marido, a mãe, o pai, o tio, o filho se comporta de uma certa maneira, o vizinho, um patrão, e aí eu me comporto mal por culpa deles. Não. Sempre por responsabilidade nossa, tá? Então, se não o faz, é em virtude do seu livre arbítrio, sofrendo assim as consequências do seu mal proceder. Então, nós nos procedemos maus, nós vamos ter uma consequência. Poxa, Juliane, como é que eu vou saber, caramba, como é comportar-se bem ou comportar-se mal? Vocês lembram das leis divinas, né? Vocês lembram lá? Nós estávamos falando, andar em conformidade com as leis divinas. Eu vou elencar ela para vocês. Vocês vão estudar, que vocês são pessoas maravilhosas, estudiosos. Vocês vão pesquisar também, olha só. Andar em conformidade, né? Para que não proceda errado. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E aí, a 10ª lei, que é lei de justiça, amor e caridade. São 3 leis e uma inseparáveis, por isso forma uma, tá? Lei de justiça, amor e caridade. Então, é desse jeitinho aí que, né, que nós andaríamos, vamos dizer, procederíamos bem. E aí nós não teríamos consequências disso, gerando um mal, uma dor, né? um mal aparente. E vocês vão entender onde é que está o mal aparente. Vamos lá. Entretanto, Deus é cheio de bondade, pois o remédio é ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral, lembra do Leonel? Que tem que cansar do mal, era isso o objetivo do Espírito Protetor e do nosso, hein? Fiquem pensando que é só com o Leonel, não. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Olha só, instruído pela experiência, tá? Ele se sente compelido a procurar no bem o remédio de que necessita, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Então, até para procurar o bem, ou seja, o remédio que ele necessita para poder curar o seu mal, ele vai estar entregue ao seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. Então, quando ele decide tomar o bom caminho, que ele vê que a situação para ele ficar feliz é o bem, foi sempre pela sua vontade. Então, ninguém decidiu por ele. O Leonel, ou nós, ou tantos outros, temos que ter a boa vontade. Então, eu tô com vontade de fazer o bem. Sou eu que faço, ninguém faz por mim, né? Então, tá bom. A necessidade, pois, ou seja, o constrangimento a melhorar-se moralmente. Porque lembra do mal, que ele fica intolerável? Então ele se sente constrangido a se melhorar. Por isso que é o aguilhão, né? Para ser mais feliz. Do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. Então, moralmente ele vai mudando, porque o mal fica intolerável. Quando também, materialmente, ele entende quando ele quer mudar de vida. Então, você trabalha um tanto de hora, mas você quer ter uma situação econômica melhor. Aí, o que é que você faz? Aumenta a sua carga horária de trabalho, arruma um outro emprego e vai lutar desse jeito, né? Para modificar a sua situação material. Você corre atrás, você não fica na inatividade. Então, do mesmo jeito que nós temos, né? Esse instinto não, essa palavra não fica bom nessa aula agora. Nós temos esse intuito de modificar a situação material. Moralmente, gente, é muito mais. Porque se a pessoa, ela cansa do mal, ela começa a sentir dentro dela a necessidade do bem. Porque todos nós queremos ser felizes. É uma necessidade nossa, né? Estar bem.
E aí ele continua. Pode-se dizer que o mal é ausência do bem, como o frio é ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o antítese do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem e só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Então, nós vamos evitar o mal, tá? Nós vamos evitá-lo querendo, tá? Por desejo mesmo. A gente vai querer fazer, vai concretizar isso em nós através do nosso livre-arbítrio, tá? Então, não praticar o mal já é um princípio do bem, não quer dizer que é um bem, hein? Princípio significa assim, eu já não estou fazendo o mal, mas a neutralidade também não é uma coisa boa, não. Tá? A neutralidade é ruim, então já é um indício de que você está passivo. Então você tem que ter o estímulo, aí entra as paixões. As paixões que vai dar aquele gás para que você possa praticar o bem. A questão do mal está sendo bem colocada aqui para Allan Kardec com um objetivo muito, muito preciso, né? Que é exatamente fazer com que nós entendamos que Deus não cria o mal, tá? Que todo erro de Leonel, todo desvio de conduta do Leonel está mesmo ligado a ele, tá? As suas decisões. Nós não nascemos maus, nós somos criados maus, né? Deus não cria o mal. Só que o mal está no homem, porque está nele, que é uma decisão dele de proceder no mal. Deus só faz o bem. Então é por isso que tem esse capítulo ali mesmo. Para que nós possamos entender isso e desvincular dessas ideias, tá? Dessa questão do mal, tá? Dos seres do mal que combatem o bem. Na verdade, são espíritos que são maus, porque existem mesmo, espíritos imperfeitos, espíritos maus, que contrastam o bem. Leonel, né? Foi um deles, quem sabe tantos de nós, mas propensão para o bem, porque vai cansar dia menos dia. Eu deixo vocês concluir o estudo de hoje, deixo um abraço assim enorme. E aí, agora que vocês estão assim bem, espero, né, esclarecidos sobre a questão do bem e do mal, das paixões, podemos continuar falando durante a semana, no bate-papo, tá bom? E à disposição para a gente trocar umas ideias. Beijo a todos e até semana que vem.